Cláudio Lana, hoje o líder do governo na Câmara criou uma polêmica aí ao defender a realização de um plebiscito no Brasil para reformar a Constituição. Ele participou de uma live promovida pela ABD Const e nessa live ele citou o Chile, que fez um plebiscito neste domingo, né? E aprovou por quase 80% a criação de uma nova Constituição chilena que data ainda da época da ditadura por lá. E disse o seguinte: a Constituição tornou o país ingovernável, como disse o José Sarney. Devemos fazer um plebiscito como fez o Chile. É hora de repensar, reformar a Constituição, que não está nos dando condições de governar a longo prazo. Segundo Barros, a Constituição de 1988 só tem direitos e a consequência é um Estado que gasta mais do que arrecada. O cidadão não tem condições de pagar mais impostos, concluiu aqui o líder da Câmara. Vira e mexe vem essa discussão à tona, né, Cláudio e Lana? Muitas vezes parecendo precipitado. O que vocês pensam sobre isso, hein? Bom, eu acho que ele tem razão. É preciso que o Brasil rediscuta uma série de princípios que estão na Constituição. Não sei se será necessário para isso fazer uma nova Assembleia Constituinte, porque o que nós precisamos é de uma Constituição estável, né? Os melhores países, os mais desenvolvidos, são aqueles que têm as constituições mais longevas. E o que a gente pensa é que de fato, é necessário mudar o curso de alguns aspectos. Ele tem razão quando afirma isso, né? O Brasil é um país onde todo mundo só quer ter direitos, ninguém tem nenhum dever, não tem nenhuma obrigação. É o país do direito adquirido, é o país do direito, porque eu tenho direito, eu tenho não sei o quê. E dever mesmo, obrigação para com o país, poucos assumem esse encargo, né? Todo mundo quer mais é que o país se exploda, contanto que os seus direitos sejam respeitados e pagos, né? Pagos regiamente. E isso custa muito caro ao conjunto da população. Custa desenvolvimento, custa progresso, né? Custa justiça social, uma série de coisas que ficam amarradas, atrasadas em razão desse princípio, um princípio que atrasa o Brasil, né? Que representa para o Brasil uma bola de ferro amarrada no nosso tornozelo. 32 anos tem a nossa Constituição, apesar de ser muito propositiva, cheia de ideias meio subjetivas que não saem ali, né, dos direitos do artigo 5º, direito à saúde, educação, coisas que as pessoas infelizmente não alcançam no Brasil, apesar de pagar impostos caríssimos para isso. Eu imagino que a gente tem problemas mais graves para enfrentar num ano pandêmico como o que a gente está vivendo do que rediscutir uma coisa tão profunda e que vai demandar um debate longo, extenso, profundo, amadurecido. Mexer na Constituição é coisa séria, tanto que para você, hoje, no Congresso Nacional que a gente tem, para fazer uma proposta de emenda à Constituição, é burocrático, é longo, porque não é para ficar mexendo mesmo. É a estabilidade da nossa democracia representada ali num papel que tem 32 anos, é jovem. A nossa Constituição é uma garantia democrática. Do meu ponto de vista, acho perigoso falar numa reforma, num plebiscito, com a dificuldade que a gente tem assistindo às sessões da Câmara, do Senado, com a dificuldade que os parlamentares têm de entender o que está escrito na Constituição, já provoca tanta dificuldade, tanta limitação. Imagina você perguntar de maneira geral para as pessoas, eles é que constroem as leis, tem que garantir que elas sejam seguras, né? Eu não acho que é o momento de discutir isso, não. Ô Cláudio, aliás, o Ricardo Barros no último sábado deu uma entrevista para você e para o Agostinho Teixeira aqui no Jornal Gente e falou sobre a questão dos vetos em relação à folha de pagamentos, né? Essa novela que a gente acompanha já há quase 4 meses. E eu tinha uma expectativa em relação ao que eu vinha observando e ouvindo de alguns integrantes do Congresso, que essa coisa fosse desandar, e a gente fosse virar essa página com a derrubada do veto, e até para que os 17 setores, né, atingidos e beneficiados com essa medida, destacando muito bem que são os setores que mais empregam no Brasil, pudessem começar, inclusive, a se programar para o ano que vem, porque todo o planejamento está travado, porque a gente não sabe o que a gente vai ter. Só que, ao que tudo indica, o Ricardo Barros deixou bem claro. O governo ainda tenta travar isso daí, não votar, pelo menos até que você avance em relação a outras questões envolvendo a reforma tributária, né?
Não sei se a gente tem aí sonora dele, mas o que ele explicou para nós foi que, de acordo com a Constituição, o governo não pode abrir mão de receita sem que o autor dessa iniciativa aponte de onde vai tirar, como vai compensar essa perda de receita, né? É uma questão que tem a ver com a Lei de Responsabilidade Fiscal e com a Constituição. E o que falta é isso, né? Pode-se até derrubar o veto, mas e aí? Como é que vai fazer para garantir essa receita da qual o governo vai abrir mão? Vamos ouvir aqui? Falta isso, né? É o que ele explicou. Vamos ouvir. Se votarmos agora, não temos as medidas compensatórias que poderiam ser apresentadas no pacote da reforma tributária para os 10 bilhões de impactos no orçamento 2021. E, como há essa ressalva, talvez o governo, mesmo com a derrubada do veto, não possa implementar esta ação. Mas aí trava o jogo, né, Cláudio? Aí trava o jogo, né? Porque, ao contrário de suas excelências, né, no Poder Judiciário, no Poder Executivo e no Poder Legislativo, o Brasil que os sustenta precisa se planejar, enfim, tocar a sua vida, gerar emprego, gerar renda, né? Pagar salários, etc. Suas excelências não, estão todos refestelados num conjunto impressionante, único no mundo inteiro, né? De regalias, de privilégios e de penduricalhos nos seus salários, todos muito bem pagos, né? Eu falo de suas excelências, a elite, né? Que comanda essa bagaça ali, aqueles 40, 50 mil funcionários públicos federais, sobretudo, né, dos 3 poderes, essa gente que comanda o espetáculo e a gente que paga a conta. Eles só mandam para nós a conta, não quer nem saber se nós temos ou não condições de pagar essa conta, mas é sempre espetado no nosso bolso. Eles não têm nenhuma preocupação com relação ao futuro, né? Eles podem trabalhar somente as terças e quartas, como o Supremo, né? Quando faz julgamento, né, quando realiza julgamentos, eles podem fazer que nem na Câmara dos Deputados, pré-pandemia, e pós-pandemia também continuará sendo a mesma coisa, né, trabalhar somente às terças e quartas, né, no Supremo vai até a quinta, mas lá no Poder Legislativo não, eles trabalham terças e quartas e olhe lá, né, enquanto na vida como ela é, né, na vida real, na vida privada, da empresa privada, as pessoas trabalham no mínimo de segunda a sexta, a maioria de segunda a sábado, né? Alguns, inclusive, fim de semana. Há gente que trabalha no período noturno, né? As empresas não podem parar, mas o governo não. O governo não tem nenhum compromisso com isso e encara essa questão aí da derrubada do veto como se fosse algo de somenos importância, né? Nem sequer estão aí para a sorte daqueles milhões de empregos que são gerados por esses 17 setores que aguardam a derrubada do veto. É uma vergonha o comportamento, a displicência, um certo desprezo, né, dos atores aí envolvidos nessa questão, mas principalmente no Poder Legislativo, porque está lá, a bola está com eles, está na mão do presidente do Senado, só depende dele botar para votar, né? Mas ele tem outros interesses, né? Ele está mais interessado no emprego dele de presidente do Senado do que e continuar como presidente do Senado do que em qualquer outra pauta, né? É uma tristeza, é vergonhoso como como suas excelências não honram, né, o enorme esforço do povo brasileiro para mantê-los.